Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Oceli Lopes. Olá, Sara Raquel. E hoje, sexta-feira, dia 23 de maio de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo Folha de São Paulo. E o primeiro destaque deste dia é sobre economia. Governo Lula recua em parte das medidas de elevação do IOF depois de críticas. Fazenda diz que ouviu o país e revê imposto sobre aplicações de fundos no exterior e remessas internacionais para investimentos. E outros assuntos também sobre esta mesma editoria de economia. Empresários criticam o governo após o anúncio. Deveria aprender com Milei, presidente da Argentina. Orçamento de 2025 tem 31,3 bilhões de reais congelados. Contrário à elevação, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, não foi avisado. Com alta do tributo e bloqueio de orçamento, o governo manda recado ao Banco Central, dizem economistas. 7,8 bilhões de reais em emendas parlamentares também serão travados. Já neste carrossel de imagens desta sexta-feira, temos aqui o primeiro assunto sobre os ginásios do Pacaembu. Restauro de espaços esportivos joga luz sobre o trabalho do austríaco Erwin Hauff, patrono das construções em madeira e que chegou ao Brasil nos anos de 1920. Já na política, temos aqui a segunda imagem que fala sobre o clima da pré-campanha. Tarcísio e o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, este que está à direita, que se filiou ao partido PP, reúnem-se em São Paulo com líderes da centro-direita e governador critica o governo Lula. Já sobre meio ambiente, baleias jubarte enxergam muito mal, o que coloca a vida desses animais em risco, porque é necessário ver ameaças como redes de pesca e barcos. E por último, na editoria de esportes, temos aqui sobre Santos eliminado. Neymar provoca torcida do CRB no empate em Maceió, que eliminou a equipe paulista na Copa do Brasil. Palmeiras vence o Ceará por 3-0 e se classifica. E o próximo destaque, agora sobre política brasileira, Janja ironiza Michele, diz ter se arrependido de ofensa a Elon Musk e descarta uma candidatura eleitoral. E a primeira-dama é entrevistada por Tati Bernardi em podcast da Folha. E sobre o Congresso Nacional, PEC que acaba com reeleições e altera a duração dos mandatos encara resistência no Congresso. E o governo Lula vê possível sanção de Trump contra Moraes como ataque institucional ao Brasil. E ainda no mesmo caderno sobre política, em Minas Gerais, Romeu Zema faz vídeo copiando discurso de Bukele usando uma teoria conspiratória sobre crime. Governador de Minas repete falas sem provas sobre facções infiltradas no governo federal. E o próximo destaque fala sobre educação. Prefeitura de São Paulo afasta diretores de colégios sob a justificativa de baixo desempenho dos alunos. Para professores, decisão não possui critério claro e desconsidera outros números da área. E também o Folha de São Paulo nos traz um destaque para a capital aqui de Fortaleza. Idosas resistem à demolição do prédio onde vivem, em Fortaleza, para a construção de novo edifício. Construtora garante reacomodação, mas as famílias relatam coação e insegurança jurídica. E sobre as eleições 2026, Valdemar afirma que o próximo ano será de guerra e diz esperar a decisão de Tarcísio sobre a eleição. Presidente do PL reitera que Bolsonaro deve ser candidato e, caso impedido, definirá nome. Justiça condena o Hospital Unimed por não deixar pais verem um filho recém-nascido antes de criança morrer. O hospital negou chamada de vídeo com o bebê durante a pandemia de Covid-19, afirma a decisão. Já na sessão Pare para Ler desta sexta-feira, estudos sobre sangue humano e salamandra podem levar a nova terapia de rejuvenescimento. Descobertas sobre como o sangue envelhece e sobre troca de membros perdidos no anfíbio impacta pesquisas para prolongar a vida das pessoas. E nos especiais,
neurociência mostra o caminho para ficar mais inteligente, diz Susana Herculano Rosel. E no Folha Estudantes de hoje, a guerra entre Israel e Palestina já apareceu em questões do Enem. No caderno Todas, veja 3 mulheres que lideram uma nova filantropia no Brasil. E ainda neste mesmo caderno, a cantora Taylor Swift não terá mais de depor em ação na justiça sobre caso de assédio. Já na área da economia, Google aposta em efeito 3D sem óculos e tradução simultânea com inteligência artificial em chamadas de vídeo. A inteligência artificial da empresa reduz clique em links da busca e coloca negócios em alerta. Também temos um destaque aqui para a China. IBGE fala em dar início a diálogo para cooperação com o Escritório Nacional de Estatística da China. O presidente do Instituto Brasileiro já causou polêmica ao elogiar a produção do país asiático. E o próximo destaque: ações na Justiça do Trabalho de pedido de indenização devido ao burnout crescem 14,5% em 2025. Casos representam um passivo de 3,75 bilhões de reais, com uma média de 368,9 mil por processo. E sobre política, Alexandre de Moraes nega pedido de chefe da Marinha para não depor a favor de antecessor ligado a golpismo. E Braga Neto tem liberdade negada e defesa diz que ele é bode expiatório. Já no Guia Folha desta sexta, é sobre shows. C6 Fest em São Paulo reúne Wilco, Air, Pretenders e Nile Rodgers. No caderno de equilíbrio fala sobre o sono. Vai enfrentar uma noite difícil? Experimente acumular horas de sono para se manter mais alerta. No caderno de cotidiano, grupo é resgatado em Serra, na Amazônia, após 4 dias de espera de resgate. No interior de São Paulo, São José do Rio Preto tem a primeira arquidiocese criada pelo Papa Leão XIV no mundo. Na editoria internacional, o primeiro destaque é para a Venezuela. Diosdado Cabello, número 2 do chavismo, faz ataque à imprensa, às portas de pleito na Venezuela. Caracas deteve espanhol, argentino e búlgaro por suposta conspiração para sabotar a votação. Já no segundo destaque da editoria internacional, temos aqui uma matéria em destaque sobre a guerra no Oriente Médio. Marinha dos Estados Unidos fez o maior ataque aéreo com porta-aviões na história. A ação utilizou 4,4 toneladas de bombas para cada 14 membros do Estado Islâmico mortos. E no governo Trump, imagem exibida por Donald Trump para provar um genocídio branco na África do Sul foi feita, na verdade, no Congo. E juiz impede Casa Branca de revogar visto de estudantes estrangeiros. Novo sistema de controle de fronteiras gera filas de até 4 horas no aeroporto de Lisboa. A agência diz haver maior rigor para avaliar documentos quando não há passaporte da União Europeia. E sobre meio ambiente, novo licenciamento ambiental é prioridade de ruralistas na Câmara. Bancada quer aprovar texto no primeiro semestre. Mudança representa nova derrota de Marina Silva. O projeto gera judicialização e é um recado ruim em ano de COP, afirma deputado. Na editoria de saúde, grávida em morte cerebral há meses é mantida viva por meio de aparelhos até que o seu bebê possa nascer. Médicos não desligam equipamentos devido ao aborto ser proibido na Geórgia, lá nos Estados Unidos. E por último, Folha de São Paulo nos traz aqui 2 destaques para a cultura. Primeira, Natalie Portman e terror com Hugh Grant, o que vê nesta sexta-feira. Programação tem ainda longa elogiada por carreiras do cinema e filmes sobre reforma agrária. E também temos aqui uma crítica da Luciana Coelho. Sereias, na Netflix. É mais uma série de ricos com podres? Também, mas não só. E neste momento nós faremos um rápido intervalo e logo na sequência teremos o Oceli apresentando a capa do jornal O Estado de São Paulo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena.
O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Hoje é sexta-feira e, como toda sexta-feira, o jornal O Estado de São Paulo traz no alto da capa dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer para o fim de semana em São Paulo. É o que ele chama de Sextou, guia semanal. E a dica do Estadão para o teatro é no Teatro Cultura Artística. Está sendo exibida, está sendo mostrada a peça Freud e o Visitante. Diz o teatro de volta ao teatro. Também tem mostra entre fotos e máscaras no Museu Afro-Brasil. Tem também o filme O Presidente Surdo, tem força de uma revolução. E também para este final de semana está havendo uma programação gratuita chamada Virada Cultural. Tem da cantora Isa, essa aqui está na foto, a Piano na Praça. São 24 horas de atrações em São Paulo. A foto de destaque do Estadão desta sexta-feira é para o atentado lá nos Estados Unidos, em frente à Embaixada de Israel em Washington, que matou 2 servidores, um casal de servidores da embaixada. Um atirador, foi um ataque antissemita que mata funcionários da Embaixada de Israel em Washington. Um atirador matou em frente ao Museu Judaico um casal que trabalhava na diplomacia israelense em Washington. Nascido nos Estados Unidos, o assassino foi preso, comprou a pistola que ele matou os funcionários legalmente e gritou Palestina livre ao disparar contra os israelenses. Ele pode pegar pena de morte. Ainda é chamada de capa na área internacional do Estadão, é uma decisão de ontem do presidente Donald Trump proibindo que a Universidade de Harvard de aceitar matrículas de alunos estrangeiros. A universidade diz que a decisão do presidente é ilegal e vai recorrer à justiça. Os atuais estudantes estrangeiros que estudam lá em Harvard devem ser transferidos ou perderão o visto para morar nos Estados Unidos. A manchete do jornal é sobre essa decisão do governo brasileiro de congelar 31 bilhões e 300 milhões de reais do atual orçamento.
e aumentar a IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Diz assim o texto da manchete: numa tentativa de cumprir com a meta fiscal do ano, o governo decidiu conter 31,3 bilhões de reais em despesas do orçamento e elevou o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para esse imposto para operações com cartão de crédito internacional, com imposto para previdência privada e crédito, que é empréstimo para empresas, entre outras. Dos 31,3 bilhões, 20,7 bilhões serão contingenciados temporariamente quando há frustração de receitas. E os outros 10,6 bilhões serão bloqueados para que seja cumprido o limite de despesas do arcabouço fiscal. Com o imposto sobre operações financeiras, a expectativa é de arrecadar 20,5 bilhões neste ano de 2025 e 41 bilhões de reais no próximo ano de 2026. Houve repercussão negativa e no final da noite o governo decidiu revisar em parte a alta do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E sobre fundos no exterior. As medidas tentam recuperar a credibilidade da política fiscal do governo diante do risco de colapso das contas públicas em 2027. Para este ano, o governo se comprometeu a atingir um resultado primário zero, mas a margem de tolerância para um déficit, quer dizer, para as contas em vermelho, de 0,25% do PIB, do Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país. Nós temos aqui outras duas chamadas para São Paulo. Líderes do PCC, que é o primeiro comando da capital, foragidos da justiça brasileira, buscam abrigo, buscam refúgio na Bolívia. Além do fácil acesso ao país da Bolívia, traficantes ficam próximos de outros produtores de cocaína, como os países de Peru e Colômbia. E por último, presidente do Corinthians e ex-diretores são indiciados. Isso é aquele caso daquela casa de apostas online chamado Vai de Bet. Inquérito indicia o presidente do Corinthians, Augusto Melo, por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. A gente viu aqui, em outras matérias, que um bilhão foi desviado para o PCC, dinheiro do Corinthians. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal O Globo? Bom, Celi, no alto da capa do jornal O Globo desta sexta-feira, temos duas chamadas da editoria de saúde. Primeira é sobre dieta de ferro. Estudo aponta musculação como o melhor exercício para controlar o açúcar no sangue.
E a segunda chamada é sobre Oropouche, causada por mosquito, doença está em alta. E saiba também como se prevenir. E abaixo nós temos aqui esta imagem da editoria internacional que fala sobre o assassinato dos funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos e que esse caso gerou revolta. Assassinato de 2 funcionários da Embaixada de Israel em Washington por um homem que se identificou como defensor da causa palestina desencadeou uma onda de repúdio e a reação de líderes. O chanceler israelense acusou países europeus de antissemitismo e a França rebateu, ultrajante. E mortos iam ficar noivos em breve. E que nós podemos ver as 2 vítimas, Sara e Aaron. Suspeito já foi preso. E a manchete de hoje é sobre política na área da economia. Com gasto em alta e receita frustrada, governo eleva IOF e congela 31,3 bilhões de reais. No fim da noite, Fazenda revogou o aumento do imposto sobre remessas de fundo ao exterior, que havia provocado forte reação do mercado. Para conter o rombo nas contas públicas, a equipe econômica anunciou ontem à tarde o congelamento de 31,3 bilhões de reais em despesas programadas para 2025 e a alta do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, para várias categorias, como cartões de crédito, débito e pré-pago internacionais e financiamento para empresas, na tentativa de arrecadar 20,5 bilhões de reais adicionais este ano. Porém, pouco antes de o decreto entrar em vigor, à meia-noite, o governo revogou a taxação sobre remessas a fundos no exterior, que havia provocado forte reação negativa de bancos e investidores. E o dólar subiu 0,32% a R$ 5,66, com os mercados futuros antecipando disparada nesta sexta. O Ibovespa recuou 0,44%. A decisão foi tomada em reunião às pressas no Planalto, sem a presença do ministro Fernando Haddad, que voava para São Paulo. Mesmo com ajuste nas contas, a Fazenda abandonou a meta de déficit zero este ano e passou a prever resultado negativo de 31 bilhões de reais. E na editoria internacional, Trump proíbe Harvard de matricular estrangeiros. Em nova retaliação, o governo alega leniência da universidade com agitadores pró-terroristas, muitos deles estrangeiros. E na política, Marina diz que projeto é demolição do sistema de licenciamento ambiental. Para a ministra do Meio Ambiente, flexibilização de regras cria insegurança, arrisca ecossistemas e prejudicará o Brasil em negociações da COP e de acordos comerciais. Especialistas debatem impactos das mudanças nas regras eleitorais. Proposta que acaba com a reeleição e institui mandatos de 5 anos para todos os cargos em eleições concomitantes exigiria 9 votos por pleito e ofuscaria disputas locais. E ainda sobre política, a comissão reconhece Dilma como anistiada política. Pedido da ex-presidente torturada pela ditadura foi acolhido por unanimidade, depois de ser negado no governo Bolsonaro. E o jornal O Globo também nos traz aqui um destaque sobre o xadrez político, com mais poder e na rota da eleição a governador. Indicação do vice Pampolha ao TSE e possível saída de Castro para concorrer ao Senado abrem caminho para o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Virá governador tampão e se cacifar para o cargo na eleição de 2026. Milei em busca dos dólares do colchão. Com o objetivo de aquecer a economia, o presidente argentino anunciou um pacote de medidas que visam levar os dólares guardados para o sistema financeiro sem que seja preciso justificar a origem desse dinheiro. CAD investiga a empresa Google por uso de conteúdo jornalístico. Inquérito foi reaberto e apura abuso no uso da produção de sites jornalísticos diretamente nas plataformas de busca da Big Tech. E sobre o evento Summit Brasil e Estados Unidos 2025, oportunidades no mundo em transformação. E o Jornal Globo também aqui nos faz um destaque do segundo caderno. O público gosta de assistir à maldade.
Débora Bloch comemora o sucesso nas redes da vilã Odete Roitman, de Vale Tudo, e comenta a face pegadora da personagem. E, segundo ela, uma mulher de 61 anos sair com homens mais jovens e se divertir com isso sem um compromisso afetivo é uma coisa da nossa época. Paulo Henrique Brito é eleito para a ABL. Um dos principais poetas do país, o também tradutor de 73 anos, ocupará a cadeira 30 da Academia Brasileira de Letras, na vaga que foi de Heloísa Teixeira. E, por último, temos aqui uma homenagem a Evanildo Bechara, o mestre guardião da língua portuguesa. Professor e membro da ABL, Bechara, que tinha 97 anos, foi uma das mais influentes figuras da gramática em língua portuguesa, referência para gerações. Quais são os destaques da capa do jornal Correio Brasiliense de hoje, Oceli? No alto da capa, Sara, internautas do Correio Brasiliense, o destaque é uma entrevista com a vice-governadora do Distrito Federal, a Celina Leão. E ela, nessa entrevista, ela rebate uma crítica que, lá na Marcha dos Prefeitos, que está acontecendo até hoje em Brasília, na 26ª Marcha, o presidente da entidade que está realizando a marcha, que é a CNM, a Confederação Nacional de Municípios, questionou por que o governo federal repassa tanto dinheiro para Brasília comparado com outros estados e territórios. Aí ontem mesmo o governador Ibanez Rocha falou, e hoje o Correio Brasiliense também dá destaque a essa resposta da vice-governadora, que foi escalada para dar resposta ao Paulo Ziluski, que é o presidente da CNM. Diz assim ela ao Correio Brasiliense: Brasília desenvolveu o centro do Brasil. Justifica ela para Brasília receber mais dinheiro do governo federal. No CB.Poder, a vice-governadora Celina Leão rebateu críticas de prefeitos aos repasses da União, do Tesouro Nacional, ao Fundo Constitucional do DF, do Distrito Federal. Abre aspas, para citar uma frase da Celina Leão. Ela diz: é um olhar preconceituoso de quem não conhece a realidade da cidade. Disse ela, lembrando que a capital cumpre a missão de mudar a realidade da região central do país. Mas o dinheiro não é para isso não. O dinheiro a mais é porque a Polícia Militar do Distrito Federal é quem cuida da segurança ali da esplanada dos ministérios, da sede dos 3 poderes, ali do plano piloto. E recebe dinheiro também para saneamento, saúde e educação de Brasília. Esse dinheiro vem de longe. No ano passado, o governo federal, ao mandar a mensagem do Orçamento Nacional para o Congresso, cortou uma parte desse dinheiro. Houve toda uma reação. O Correio Brasiliense aqui passou uma semana dando manchete sobre esse assunto a favor da manutenção do Fundo Constitucional do Distrito Federal, e o relator, por conta da pressão, retirou esse corte e manteve o mesmo percentual de repasse de recursos da União, que é de todo o Brasil, para manter a polícia, o policiamento lá do plano piloto. E o corte foi porque a Polícia Militar do Distrito Federal não
trabalhou a contento para evitar aquela invasão no dia 8 de janeiro de 2023. Mas a manchete do Correio Brasiliense é a mesma manchete da Folha, do Estadão, do Globo. É o governo corta 31 bilhões e 300 milhões do orçamento deste ano e eleva a alíquota do imposto sobre operações financeiras. Diz assim o texto da manchete: em busca de recursos para fechar as contas e cumprir a meta fiscal deste ano, a equipe econômica do governo federal anunciou ontem 2 medidas que podem garantir mais arrecadação e economia aos cofres públicos. Haverá elevação das alíquotas do Imposto de Operações Financeiras, o IOF, que incidem sobre transações que envolvem seguros, previdência privada, câmbio e crédito e empréstimo para empresas, com validade já a partir de hoje, sexta-feira. A meta é obter mais de 60 bilhões em 2 anos com as alterações no IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Outra decisão tomada pela equipe econômica do governo, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, foram os dois que anunciaram essas medidas ontem à tarde, é o congelamento de 31 bilhões do orçamento de 2025, valor que fica acima do previsto pelo mercado. Ministérios e órgãos terão 5 dias para indicar os gastos que devem ser cortados. A expectativa é de que os detalhes e as áreas atingidas por esse contingenciamento sejam divulgados na próxima sexta-feira, no dia 30 de maio, quando haverá um relatório discriminando onde é que o governo vai cortar para economizar esses 31 bilhões de reais. E ao fazer isso, o governo manda um recado também para o Congresso. Como é que ele vai pagar as emendas parlamentares se vai cortar 31 bilhões de reais? Licença ambiental. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, considera golpe de morte a aprovação pelo Senado Federal dessa lei do meio ambiente que flexibiliza a liberação de licenciamento ambiental, que cria um licenciamento especial de um rito sumário. A ministra do Meio Ambiente criticou a aprovação do projeto de lei pelo Senado. Segundo ela, é um retrocesso. Aliados temem que as declarações da ministra provoquem atrito com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, ele que é incentivador, apresentou emenda nesse projeto e, como ele é o maior interessado, ele acelerou a análise da proposta em tramitação na casa há 4 anos. Poucas respostas do governo no roubo no INSS. Operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, que investiga descontos ilegais de aposentados do Instituto Nacional de Seguridade Social, está completando o mês. Entre demissões de servidores e até de ministro,
Carlos Lupe foi demitido. O presidente do INSS, Carlos Lupe, ministro da Previdência Social. O presidente do INSS foi demitido. E a admissão de que houve desvios bilionários, a principal questão segue em aberto. Quando o dinheiro será devolvido? Nós vamos ver daqui a pouco no valor econômico que o governo, para pagar esses, a previsão é 2 a 6 bilhões de reais de desvio, é vender a folha de pagamento do governo federal. Vender para algum banco a prioridade, a exclusividade de pagar os servidores. E com esse dinheiro, pagar o que foi desviado dos aposentados e pensionistas. Outra chamada de capa do Correio Brasiliense: mulher negra é maior vítima de preconceito. Na área internacional, Israel e Estados Unidos. Antissemitismo mata casal. Atirador dos Estados Unidos executa 2 funcionários da embaixada israelense em Washington, em frente a museu. Crueldade, maus tratos a menino autista. Uma psicóloga e uma fisioterapeuta foram presas por arrastar pelos pés criança que era atendida numa clínica. Infecções em alta em todo o Brasil e também em Brasília. Mais da metade do país está em alerta para a síndrome respiratória. No Distrito Federal, a gripe influenza e Covid preocupam, disse ao CB.Saúde o pneumologista, o médico William Schwartz. Esta foto em destaque na capa do Correio é para um episódio que aconteceu ontem lá na Esplanada dos Ministérios. Uma pessoa chamada Flávio Pacheco da Silva. Ele estava com a mulher e 2 filhas e ameaçou, dizendo que estava com a bomba para explodir a fachada do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o ministério que paga os benefícios sociais, como Bolsa Família. Diz assim: medo e tensão na esplanada dos ministérios. Policiais do BOPE imobilizaram e prenderam ontem Flávio Pacheco da Silva, que ameaçou explodir artefatos, bombas, no prédio do Ministério do Desenvolvimento Social. Durante mais de 2 horas, ele permaneceu no local com a mulher e 2 filhas, falando frases desconexas. Estava em surto. O local foi esvaziado. Uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal deteve o homem, que foi levado para o HRAM, que é o Hospital Regional da Asa Norte. HARAN, Hospital Regional da Asa Norte. E com ele foi pego uma mochila que tinha 20 bombinhas, essas bombinhas de São João, que foram detonadas. Flávio será investigado pela Divisão de Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil do Distrito Federal. E o que é que nós temos para o final de semana em Brasília? Para diversão. Com essa
nós temos Rock Pauleira, Purão do Rock faz a 27ª edição neste fim de semana em Brasília. Temos teatro nos palcos, histórias de casais em cena na peça Duetos. E quem também está nesse final de semana em Brasília é o cantor Ney Matogrosso, com o show dele Bloco na Rua. Ele se apresenta esse final de semana em Brasília. E Brasília está vivendo uma onda de frio. A temperatura lá está dando 16, 18 graus. E nesta onda de frio, o caderno Divirta-se Mais foi buscar quais são os alimentos que combinam mais na frieza. Delícias para o frio. Diz assim a chamada de capa do Correio. É tempo de sopas, caldos e canjas quentes. O Correio fez um roteiro de restaurantes no cardápio para os dias de baixa temperatura lá em Brasília. E por último, aqui essa foto destas duas moças, uma loura e outra morena, é porque está acontecendo em Brasília a feira agropecuária chamada Agrobrasília. Estilo agro, a moda country tomou conta da Agrobrasília, que oferece boas oportunidades para quem aprecia o dress code. Dress code é a palavra que é o estilo do campo, né? E aqui as irmãs Franciele e Marielle criaram uma grife de calçados nesse estilo country, estilo do campo. E as duas aqui mostrando as botas que elas vendem lá na Feira Agropecuária de Brasília. E saindo de Brasília, o que é que nós temos na capa do jornal cearense O Povo, Sara? No alto da capa do jornal O Povo desta sexta, temos duas chamadas. A primeira é para o caderno Comes e Bebes, Quinto Sabor do Paladar. O mame é a aposta de estabelecimentos de Fortaleza. Já a segunda chamada é da editoria de esportes. Ceará perde de novo para o Palmeiras e está fora da Copa do Brasil. E a manchete de hoje fala sobre economia. Após tarifaço do Trump, Ceará retoma com alta de 19,7% nas exportações em 2025. Dados dos primeiros 4 meses deste ano mostram que vendas de ferro e aço, além do crescimento no envio de maquinário para fora, destacaram-se nos resultados. As comercializações do Estado com outros países somaram 500,72 milhões de dólares no período. E aqui também temos um destaque do Caderno de Cidades, dizendo que Fortaleza tem 43 crianças e adolescentes aptos à adoção. 22 famílias receberam mandato de inscrição de sentença de adoção. E só em Fortaleza tem 362 adotantes habilitados. E o jornal O Povo também nos traz como destaque o colunista Afonso Ribeiro, e ele escreve as diferentes posições dos clubes cearenses e da federação local sobre a eleição da CBF. E a reportagem destaque: avanço do mar. Ceará tem 20 municípios litorâneos com erosão crítica. Já mais uma vez no Caderno de Cidades, Ceará tem aumento de 23,5% no desmatamento em 2024. E, por último, na editoria sobre política, Comissão da Anistia reconhece perseguição a Roger Rogério durante a ditadura militar. Agora eu convido o Oceli para apresentar os destaques da capa Valor Econômico. No alto da capa do Valor, um caderno especial, chamada para um caderno especial, dentro do jornal Valor Econômico desta sexta-feira, dia 23, mostrando que a relação entre Brasil e Estados Unidos
governo brasileiro aposta em negociações discretas para atenuar os efeitos do tarifaço imposto por Donald Trump. E aqui ao lado, ilustrando essa matéria, tem até uma jogada de xadrez chamado Gambito do Rei. É uma jogada, quem joga xadrez sabe desse termo, Gambito do Rei. Toda sexta-feira o Valor Econômico traz uma matéria sobre vinhos. E a matéria de hoje é falando que, beneficiados pela mudança climática, espumantes ingleses já rivalizam na disputa de mercado com os de regiões consagradas, como a região de Douros. Hoje o Valor Econômico traz uma entrevista com o sócio e diretor-presidente da Livraria Leitura. É uma rede de livraria leitura. É o Marcos Teles, sócio e CEO da maior rede de livrarias do país, atualmente, que é a Livraria Leitura. Ele que é o Marcos Teles, disse nessa entrevista ao Valor Econômico que projeta faturar, neste ano de 2025, R$1 bilhão em vendas em livros. A manchete do Valor é o assunto econômico, manchete dos jornais nacionais. Após repercussão negativa, governo revoga parte do decreto que subiu o imposto sobre operações financeiras. Com esse recuo, será mantida em zero a alíquota do imposto sobre aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior, que iria subir 3,5%. O governo recuou, então mantém a alíquota zero. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprova projeto de corte de impostos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, por diferença de apenas um voto, o projeto de lei de corte de impostos do presidente Donald Trump. Com isso, o presidente republicano, do Partido Republicano, deu um grande passo para cumprir um dos principais objetivos de seu segundo mandato, ao avançar no Congresso a proposta que prorroga as reduções de tributos de 2017. E que, pelo que vemos, a margem aí é muito apertada, apenas um voto o governo teve de maioria para aprovar esse projeto de interesse da Casa Branca. Esta foto em destaque desta senhora, essa é a Magda Chambriard, ela que é a presidente da Petrobras, a atual presidente da Petrobras. E ela, nessa entrevista, ela fala dessa situação de explorar petróleo lá na foz do Amazonas. Ela diz: Petrobras precisa repor reservas, diz Chambriard. Abre aspas. Estamos ofertando lá é no Pará e Amapá. Estamos ofertando lá no Pará e no Amapá o maior plano de emergência já visto para águas profundas e ultraprofundas. Isso para o IBAMA permitir avançar nessa proposta de explorar petróleo naquela região. Venda da folha de pagamento de servidores poderá ressarcir o dinheiro desviado dos aposentados e pensionistas. Uma das opções em estudo pelo governo federal para ressarcir os aposentados e pensionistas do INSS
que tiveram descontos fraudulentos em seus benefícios é a venda da folha de pagamento dos servidores públicos. Apurou o Valor Econômico. A intenção é fazer a devolução o mais rápido possível desse dinheiro para estancar a crise política gerada pelos desvios. Crise política que está na iminência de ser aprovada ou instalada lá no Senado uma CPMI. Davi Alcolumbre adiou a decisão para junho. Atirador mata 2 israelenses em Washington. É a chamada de capa na área internacional. Outra, agora na Argentina. A Argentina libera o uso de dólares do colchão sem precisar declarar a origem. Isso liberada pelo Javier Milei. E por último, vindo também dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump barra estrangeiros estudando em Harvard. A universidade diz que não vai aceitar, essa decisão é ilegal e vai recorrer à Justiça dos Estados Unidos. Com a apresentação aqui da capa do Valor Econômico, a gente encerra esse primeiro momento de apresentação das capas dos principais jornais do país e aqui do Jornal Cearense O Povo. Já nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo desta sexta-feira, a coluna do Estadão escreve o seguinte texto: Temer dá mais um passo para articular chapa de 2026 e envolve Sarney no diálogo. O ex-presidente Michel Temer deu mais um passo ontem para avançar nas articulações por uma chapa única de centro-direita em 2026. Por mais de 2 horas, recebeu em sua casa o ex-presidente José Sarney. Segundo apurou a coluna, eles discutiram a construção de um projeto para o país, batizado de Movimento Brasil. Considerados hábeis articuladores, os dois já criticaram publicamente a radicalização no país nos últimos anos. No encontro que aconteceu na quinta, os MDBistas reforçaram o diálogo sobre o cenário político brasileiro para a corrida ao Palácio do Planalto. Em recente evento sobre os 40 anos de democracia no Brasil, Sarney classificou como lamentável a polarização política e disse acreditar que faltam muitas lideranças políticas no país atualmente. Sarney também já disse que é aliado do presidente Lula e defendeu o apoio do MDB à reeleição do petista. Temer, entretanto, avalia que a desaprovação do atual governo pode levar Lula a reavaliar sua candidatura. E como Sarney é considerado uma espécie de oráculo da política, aposta que Lula deverá ouvi-lo em algum momento antes das decisões sobre 2026. O petista buscou aconselhamento também em outras ocasiões. Já na página de editoriais, temos aqui o primeiro texto, que fala sobre o desconto eleitoreiro. Ao ampliar as faixas de isenção e descontos nas tarifas de energia para baixa renda, Lula reforça seu arsenal populista para a reeleição e joga a conta para a classe média e a indústria. E o segundo texto, Universidades Federais à míngua. Discurso progressista de Lula da Silva em defesa da educação não resiste ao confronto com a asfixia financeira das instituições federais de ensino superior causada por seu próprio governo. Já no caderno de política, a primeira matéria é, na verdade, sobre o Supremo Tribunal Federal. Gilmar fala em cerceamento e OAB vê violação após ameaça a Alexandre de Moraes. Declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre a possibilidade de sanções ao magistrado brasileiro provoca reações. Ministro do STF não se pronunciou. E sobre a reação política, o Eduardo Bolsonaro elogiou fala de secretário dos Estados Unidos, enquanto ministra de Lula classificou de vergonhosa. E aqui nesta matéria nós temos algumas dos destaques da fala sobre esse assunto de algumas pessoas. Temos aqui, por exemplo, o decano do STF, o ministro Gilmar Mendes. Ele disse que a autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática.
E o segundo é da fala do presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB, Marcos Vinícius Coelho. Ele disse que todos os brasileiros devem se insurgir contra essa tentativa de impor ao país o status de uma república de segunda categoria. E ainda na área da política, sobre a ação penal do golpe, ex-chefe do Exército de Lula nega ter recebido proposta para dar golpe. General Júlio César de Arruda confirma em depoimento reunião com Mário Fernandes, mas diz que assunto não foi discutido. Em depoimento prestado ontem no STF, o ex-comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, confirmou que se reuniu com o general de brigada Mário Fernandes, mas negou que o encontro tenha tratado da possibilidade de uma ruptura institucional após o resultado da eleição presidencial de 2022. General da Reserva, Arruda foi ouvido como testemunha do ex-ajudante de ordens da Presidência da República, o tenente-coronel Mauro Cid, no processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe do Estado. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, relator do caso na corte, conduziu a audiência. Bolsonaro, Cid e Mário Fernandes são réus no STF. Os dois primeiros foram denunciados sob a acusação de integrarem o núcleo crucial do golpe. O general de brigada é acusado de compor o núcleo de gerência da trama golpista. E durante as investigações sobre a tentativa de golpe, a Polícia Federal encontrou com Mário Fernandes o plano chamado Punhal Verde e Amarelo, que previa a execução de Moraes, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Na denúncia da Procuradoria-Geral da República, o general foi acusado de ter sido responsável por coordenar as ações de monitoramento e neutralização de autoridades públicas. Alcolumbre adia para junho leitura de requerimento de CPMI do INSS. Apesar de a expectativa ter sido para este mês, o presidente do Senado marcou o primeiro ato antes da instalação da comissão para o dia 17. O texto desta matéria nos informa o seguinte: o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu convocar uma sessão do Congresso para a leitura do requerimento de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, sobre as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social no dia 17 de junho. Diante do número adequado de assinaturas para a criação do colegiado, disse Alcolumbre, o que cabe ao presidente do Senado em uma sessão do Congresso é cumprir as regras e o regimento. E ainda disse, como o requerimento está embasado, vamos fazer a leitura dentro do amparo do regimento. Protocolado no dia 12 de maio, o pedido contou com a assinatura de 222 deputados e de 36 senadores, a maioria de oposição ao governo Lula. Havia a expectativa de que pudesse ocorrer uma sessão do Congresso já na próxima semana, no dia 27. E Alcolumbre disse ter sugerido a data para líderes do Congresso há um mês, mas afirmou que não chegou a marcar oficialmente a sessão. E naquele momento, a principal demanda era apreciar vetos do presidente Lula a projetos de lei aprovados pelos parlamentares. A sessão de 17 de junho também vai tratar desses vetos. E sobre política, em relação às eleições de 2026, Ciro e Valdemar não descartam hipóteses de Tarcísio tentar Planalto. A próxima matéria é sobre a ditadura militar. Comissão concede anistia política a Dilma. Já no caderno internacional, primeira matéria desta sexta sobre o caso do atentado que aconteceu nos Estados Unidos. Atirador mata 2 funcionários da Embaixada de Israel em Washington. Promotores federais analisam pedir pena de morte para Elias Rodrigues, americano de 30 anos, que confessou durante um interrogatório. Segundo ele, fiz por Gaza. Milei permite que argentinos usem dólares sem declarar a origem. Há mais de 20 anos, cidadãos não confiam em sua moeda ou seu sistema financeiro para guardar dinheiros em bancos. Trump proíbe Harvard de aceitar matrícula de alunos estrangeiros. Estudantes atuais devem ser transferidos ou perderão vistos. A universidade diz que decisão é ilegal e vai recorrer
à justiça. E o campus de Harvard em Cambridge, universidade, acionará a justiça. E o jornal Estado de São Paulo também traz um destaque nessa matéria, informando que 6.800 estudantes estrangeiros frequentaram Harvard este ano, segundo dados da própria universidade, 27% do total de alunos da instituição. E 200 estudantes estrangeiros aproximadamente seriam brasileiros e poderiam ser afetados diretamente por essas mudanças. Agora no caderno de Metrópolis. Líder das ruas e alguns dos principais foragidos do PCC estão na Bolívia. Além do mais importante chefe em liberdade, outros da cúpula da facção estão no país, diz o Ministério Público. Proximidade com fornecedores de droga é uma das razões apontadas. E ainda na mesma editoria, nós temos aqui uma homenagem a Evanildo Bechara. Morre um dos maiores gramáticos brasileiros. Representante brasileiro na reforma de 1990, dizia que a língua se concretiza no falar cotidiano. E o Bechara também oferecia a abordagem acessível da norma culta. Polícia Civil indicia presidente do Corinthians. Aqui já uma matéria especial sobre as bets. Inquérito do caso Vai de Bet aponta a associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Defesa se diz incrédula. E o motivo? Os valores desviados do contrato de patrocínio pararam em empresa que seria ligada à facção criminosa PCC. Já no caderno de esportes, primeira matéria, Copa do Brasil. Estevão brilha e Palmeiras avança após bater o Ceará. Atacante marca 2 vezes na vitória por 3-0 e ajuda Alviverde a garantir com tranquilidade a classificação para as oitavas de final. E ainda sobre futebol, Neymar volta, mas Santos fica no empate e é eliminado nos pênaltis. E Neymar, como aborda aqui esta imagem na legenda, Neymar e Gabriel Brazão foram os destaques do time em Maceió. Clubes articulam protesto contra sistema eleitoral da CBF. Presidentes de 21 equipes avisam que não vão participar da eleição que colocará Sami Chaldi no poder da entidade. Isso porque Sami Chaldi é candidato único. E a eleição que colocará a Sami na presidência da CBF será realizada já no próximo domingo. E na editoria de Economia e Negócios, por meta fiscal, governo congela 31,3 bilhões de reais e anuncia alta do IOF. Com medidas, o governo tenta recuperar a credibilidade da política fiscal diante do risco de colapso das contas públicas. Mercado reage mal e a aumento de tributo. E as receitas previstas com o CARF caíram de 28 bilhões de reais para 0 no ano. E a próxima matéria é sobre o orçamento. O governo espera 20,5 bilhões de reais extras neste ano com IOF mais alto. Haddad cita pequeno ajuste, mas reação negativa no mercado levou o governo a recuar no caso de fundos no exterior. Câmara aprova reajuste de 27% a servidores federais. A Câmara Federal aprovou na quarta-feira projeto de lei sobre o reajuste salarial dos servidores. 388 deputados votaram pela aprovação do texto substitutivo apresentado pelo relator, deputado Luiz Gastão, do partido PSD do Ceará. 43 votaram contra o texto. A proposta tramitava com urgência constitucional e trancava a pauta da casa desde segunda-feira. E o texto agora vai para o Senado. E por fim, temos aqui esta matéria sobre meio ambiente, relacionando aí as regras de licenciamento. Alvo de críticas de ambientalistas, novo marco deve parar no Supremo Tribunal Federal. Especialista vê pontos polêmicos no projeto, como o repasse de atribuições hoje da União a estados e municípios. Agora eu convido o Oceli para apresentar as páginas internas do jornal O Globo. E eu começo, Sara e internautas, pela página de opinião do jornal Globo,
onde tem os dois editoriais. O primeiro editorial, o jornal Globo, assim se manifesta: flexibilizar a licença ambiental será retrocesso. Brasil precisa de leis que o coloquem na vanguarda do desenvolvimento aliado à preservação da natureza. Segundo editorial do jornal O Globo, deputados desperdiçam oportunidade de aperfeiçoar o serviço público. A Câmara aprovou reajuste para o funcionalismo, mas ignorou a contrapartida na gestão das carreiras. Página de política. Primeira matéria aqui de página inteira é uma análise que o jornal Globo faz, ouvindo especialistas, sobre o novo sistema eleitoral que se pretende implementar no país. De debate municipal ofuscado a fim da reeleição para presidente, governador e prefeito, especialistas discutem texto da reforma eleitoral que avança no Senado. Foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Quando a regra começa a valer, pela proposta que está tramitando no Senado, no próximo ano de 2026, nada muda. A eleição continua com as regras atuais. Em 2028, aí sim, prefeitos e vereadores terão mandatos de 6 anos e não poderão se reeleger. Em 2030, governadores e presidentes eleitos também não terão direito à reeleição. Em 2034, vai ser a primeira eleição unificada de presidente da República a vereador. Primeira eleição unificada. Todos os mandatos passam a ser de 5 anos. A partir de quem foi eleito a partir de 2034, passará 5 anos do mandato, não mais 4 anos como é hoje. Em 2039, conclusão da transição. Senado passa a ser renovado integralmente no mesmo ano que os demais cargos e não alternado como é hoje. Uma parte numa eleição e outra parte noutra eleição. Como é que é, o Jornal Globo foi pesquisar como é que é isso nos outros países. Por exemplo, como é que funciona nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o presidente pode ser eleito 2 vezes e estar à frente do país por 8 anos, seja em mandatos consecutivos ou não. Depois desse período de 8 anos, não poderá disputar uma 3ª vez, nem se for consequente e nem no futuro, como é o caso do atual presidente Donald Trump. Ele foi presidente, foi derrotado por Joe Biden, aí derrotou Joe Biden, agora está no 2º mandato. Ele não pode ser mais presidente dos Estados Unidos. Como é que é isso no México? A reeleição para presidente e governadores no México está proibida desde 1917. Mas uma reforma em 2014 permitiu que deputados, senadores e representantes de instâncias inferiores fossem reconduzidos, fossem reeleitos. Isso para deputados, senadores e representantes de instâncias inferiores.
Isso a partir de 2014 para cá. Como é que é isso na Argentina? As regras eleitorais na Argentina se assemelham à legislação brasileira em vigor, que está agora vigente, que estabelece um limite de 2 mandatos consecutivos, de 4 anos cada, no total aí de 8 anos, para presidente da República. E na França, como é que é? Há um limite de 2 mandatos consecutivos na França, de 5 anos cada, totalizando 10 anos. No parlamento, a Assembleia Nacional tem mandatos de 5 anos e no Senado a permanência foi reduzida de 9 anos para 6 anos de 2011 para cá. Outra matéria na área de política, na editoria de política. A CPI ou CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, que já está protocolada no Senado, deve ser criada em junho, mas instalada somente em agosto. Essa decisão foi anunciada ontem pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e dizendo ele que a sessão do Congresso Nacional, que ele está convocando para o dia 17 de junho, será lido o requerimento de criação da CPMI às vésperas do recesso. Aí entra o mês de julho, que é de recesso, Senado só volta, Congresso só volta em agosto, e ele promete que será instalada em agosto. Perguntaram para o Davi Alcolumbre por que ele não aproveita agora, convoca uma sessão do Congresso Nacional para resolver esse assunto. Ele disse assim: eu não vou convocar uma sessão do Congresso para tratar de um único item, a CPMI. Foi a resposta dele. Mas não é só a CPMI que está na pauta, não. Tem vários vetos do presidente Lula na pauta do Congresso Nacional para ser apreciado. Mas ele ganhou esse tempo. Adiou para o dia 17 de junho a sessão do Congresso Nacional. Ele promete ler o requerimento de instalação da CPMI contra o INSS, mas a instalação mesmo começa a funcionar mesmo só em agosto. Vamos acompanhar para ver se isso vai acontecer mesmo. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, condena a ameaça dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes. A OAB diz: é inaceitável. Declaração de um secretário de Estado dos Estados Unidos sobre grande possibilidade de sanções contra o relator das ações dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, o Alexandre de Moraes, causou indignação em ministros do STF que esperam uma resposta diplomática do Itamaraty. O governo federal promete agir com firmeza para defender a soberania nacional. E o que é que significa essas possibilidades de sanções ao ministro Alexandre de Moraes? O ministro pode ter cartões bloqueados e redes sociais suspensas. Se a sanção mencionada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, for de fato aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal,
ele pode ter sua vida financeira e digital significativamente afetada. Trata-se da aplicação da lei Magnitsky, que prevê o congelamento de bens sob jurisdição americana, perda de acesso a contas bancárias, propriedades e investimentos nos Estados Unidos. E aqui a foto do Marco Rubio, que é auxiliar de Donald Trump. Deputados da Câmara Federal aqui no Brasil vão ao ministro Gilmar Mendes e relata apreensão com apurações. Líderes citaram, nesta visita feita ao ministro Gilmar Mendes, ações contra parlamentares no STF e o presidente da Câmara, o Hugo Mota, busca distensionar esta relação com o Poder Judiciário. O comandante da Marinha pede para não falar como testemunha lá na primeira turma do STF e o STF nega. Ele tem que comparecer. O ministro Olsen foi indicado pela defesa do seu antecessor no comando da Marinha, que é o general Almir Garnier, ele que é réu na ação penal da suposta trama golpista. O atual comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, e aqui sem óculos, e o de óculos é o antecessor dele, o Almir Garnier Santos, que é réu na trama golpista. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, é reconhecida como anistiada política. Comissão da Pasta de Direitos Humanos aponta que a ex-presidente sofreu violações na ditadura e aprova uma indenização de R$100 mil que o cofre nacional, o cofre do Tesouro Nacional vai pagar a ela. R$100 mil. O Ministério Público Federal recomenda o retorno do prédio do DOPS, lá no Rio de Janeiro, à União Federal. Esse prédio foi onde funcionou o quartel-general da ditadura. É lá onde eram levados presos políticos, eles eram torturados para falar, para entregar os seus companheiros, e hoje esse prédio está sob a responsabilidade do governo do estado do Rio de Janeiro. O imóvel está fechado, sem conservação, e o projeto prevê um centro de memória sobre os direitos humanos neste prédio, que é ícone do período da ditadura militar. Nesse filme, Ainda Estou Aqui, retrata uma parte que foi gravada no pátio do DOPS, onde aconteceram algumas cenas do filme, relembrando na época da ditadura militar. Partidos políticos buscam puxadores de voto para 2026. Por exemplo, o PL, o Partido Liberal e o PSOL não devem contar com os campeões de voto nas urnas de 2022. O PT, Partido dos Trabalhadores, aposta em históricos e o PSD mira em candidatos famosos. Por exemplo, no PL, em São Paulo, eles estão apostando nesse Pavanato, que foi o vereador do PL, o mais votado em São Paulo. O PSD está apostando como puxador de voto para a chapa federal o cantor MC Gui, que é muito famoso nas redes sociais. E o PT
está apostando na velha guarda. Nada de nome novo, aí esses influencers das redes sociais. Está apostando na ex-governadora Marta Suplicy. Ex-prefeita é cotada para puxar votos para o PT lá em São Paulo. A primeira matéria na Editoria de Brasil, que é uma matéria também que tem repercussão na área de política, voz isolada, crítica da ministra Marina Silva à mudança no licenciamento ambiental não tem sinais de apoio no governo. E a gente viu agora há pouco que o editorial do jornal Globo critica essa flexibilização na liberação de licenciamento ambiental. E quem que votou a favor desse rito sumário, dessa simplificação na emissão de licenciamento ambiental? Votaram a favor o senador Eduardo Braga, do MDB, o senador Omar Aziz, do PSD, a senadora Soraya Tronic, do Podemos, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, Partido Liberal, e o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Votaram contra a flexibilização do licenciamento ambiental. Votaram contra o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, a senadora Leila Barros, do PDT, lá do Distrito Federal, o senador Fabiano Contarato, do PT de Espírito Santo, o senador Jorge Cajuru, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, e o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Esses aí votaram contra a flexibilização do licenciamento ambiental. O placar geral foram 54 votos sim e 13 votos não, do total dos 81 senadores. Com esta matéria na área da Editoria Brasil Nacional, eu encerro aqui a leitura das páginas internas do Jornal Globo, chamo agora para um intervalo e em seguida a jornalista Sara Raquel vai ler as matérias internas do jornal Correio Brasiliense. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Agora, nas páginas internas do jornal Correio Brasiliense, a primeira matéria na editoria de política sobre meio ambiente. Licenciamento sofreu um golpe de morte. A ministra Marina Silva aponta retrocesso no projeto de lei aprovado pelos senadores e espera reversão na Câmara. Líder do governo no Senado, Jacques Wagner, sustenta que o Planalto discorda do texto avaliado pelos parlamentares. E aqui nós temos um destaque para a fala da ministra do Meio Ambiente. E ela disse o seguinte: estamos de luto, porque não tem como proteger biodiversidade se voltarmos para o tempo em que licenciamento não existia. E setores beneficiados falam em racionalização. E a licença para saneamento básico demora 5 anos, diz diretora. E ainda na página de política, Gilmar critica a ameaça dos Estados Unidos contra Moraes. Ministro diz ser inaceitável que agentes estrangeiros cerceiem a jurisdição doméstica.
Decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes criticou a ameaça de sanção feita pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, contra o ministro Alexandre de Moraes. O magistrado enfatizou em postagem no X, que é o antigo Twitter, que não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. A autonomia normativa representa imperativo de autodeterminação democrática, acrescentou. A experiência brasileira mostrou nos últimos anos que câmaras de eco e manifestações extremistas corroem os fundamentos republicanos. Cabe a cada Estado, mediante aparato institucional próprio, salvaguardar preceitos democráticos, frisou Gilmar Mendes. Na quarta-feira, Rubio disse que os Estados Unidos avaliam impor sanções amorais, com base na lei Magnitsky, por censura e perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro. O ministro é relator do processo sobre a tentativa de golpe de Estado, que teve Bolsonaro como líder, segundo denúncia da Procuradoria-Geral da República. E em fevereiro, o Departamento do Estado já tinha divulgado mensagem contra a Ordem de Moraes para suspender contas em redes sociais de bolsonaristas que moram em território americano, por disseminarem discursos de ódio e desinformação. O ministro também já bloqueou o X do empresário Elon Musk, que integra o governo norte-americano, e o Rumble. A Trump Media moveu uma ação judicial contra o ministro, alegando que as decisões dele violam a emenda que protege a liberdade de expressão nos Estados Unidos. E na postagem de ontem, o Gilmar também defendeu a responsabilização das redes sociais. E abre aspas, a regulamentação das plataformas digitais e o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos constitui elemento basilar da soberania nacional para qualquer nação contemporânea. Não há paradigma universal, frisou na rede social. E ainda sobre política, militar nega ter recebido oferta de golpe. O ex-comandante do Exército, Júlio César de Arruda, confirmou em depoimento ao Supremo Tribunal Federal ontem que se reuniu com o general de brigada Mário Fernandes e negou que tenham tratado sobre a possibilidade de um golpe de Estado para impedir a posse de Lula na presidência. Arruda, general da reserva, foi ouvido como testemunha do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, no processo em que o ex-presidente Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado. E no fim do ano de 2022, Arruda foi procurado 2 dias antes de se tornar comandante do Exército por Mário Fernandes, ex-comandante de operações especiais da Força e então número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, para pressionar e impedir a posse de Lula. Arruda teria expulsado imediatamente Mário e 2 coronéis de seu gabinete e deu uma ordem que não voltassem mais ali enquanto ele fosse o comandante. E no depoimento, Arruda negou a expulsão. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, questionou o seguinte: foi conversado sobre eventual impedimento para a posse de Lula? E Arruda respondeu: não, senhor. Segundo a investigação da tentativa de golpe, Mário Fernandes é autor do plano Punhal Verde e Amarelo, que continha um detalhamento para executar, em dezembro de 2022, o ministro Alexandre de Moraes, Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. E Arruda foi comandante do Exército do presidente Lula por apenas 21 dias. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que a decisão se deve a uma quebra de confiança com o governo. Lula ficou irritado com a resistência no comando do Exército de permitir a prisão no acampamento de bolsonaristas em frente ao quartel-general em Brasília, na noite do dia 8 de janeiro. Em depoimento, Arruda negou ter impedido a entrada de policiais militares no acampamento. Segundo ele, a função era acalmar e fazer uma ação coordenada. E Moraes lembrou o depoimento do ex-chefe da PMDF, o coronel Fábio Augusto Vieira, que disse ter havido mobilização do Exército naquele dia para impedir
a ação da Polícia Militar. Segundo Vieira, Arruda teria dito com o dedo em riste: "O senhor sabe que a minha tropa é um pouco maior que a sua, né?" Arruda afirmou que havia um clima de nervosismo e disse não se lembrar da fala ao ex-chefe da Polícia Militar do Distrito Federal. E ainda na política, temos aqui uma matéria sobre a marcha dos prefeitos. Municípios não terá perda com PL no imposto de renda. Garantia foi dada por Arthur Lira, relator do projeto na Câmara sobre a isenção para salários de até R$ 5.000 a CNM. Já no caderno de saúde e ciência, bebês fofos podem virar adultos obesos. Estudo com mais de 9.000 meninos e meninas mostra que gestantes acima do peso geram filhos que viverão eterna batalha contra a balança. Assim como as crianças com IMC elevado terão no futuro dificuldades de controlar os excessos à mesa. E por último, no caderno de cidades, nós temos aqui uma entrevista com a vice-governadora do Distrito Federal, a Celina Leão. E ela disse que criticar o Fundo Constitucional do Distrito Federal é uma fala fácil. Ao CB Poder, ela reagiu ao discurso do representante de prefeitos contra o Fundo Constitucional do Distrito Federal, dizendo que esse tipo de declaração não resolve os problemas dos municípios. Sobre o PDOT, disse estar otimista com a votação. E esses foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua companhia até aqui e convidá-los mais uma vez para que vocês acompanhem a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima.